Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já é de madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã. Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. E nesse instante Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." Olha que ousadia! "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Nessa história nós podemos aprender muitas coisas. Muitas, mas muitas mesmo para nós que estamos na igreja. Pedro e seus companheiros entraram num barco, já era tarde, com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Como Jesus queria ficar sozinho, partiram sem ele, e foi. Mas uma tempestade veio no mar, um temporal muito violento. Isso acontece. Às vezes a gente eu morei em Santos, na praia, de repente está um sol, de repente vem uma tempestade e a gente não consegue nem imaginar o que vai acontecer. Então correndo para cá, quando não, né, tem as famosas, esqueci o nome, mas é isso aí. Então os discípulos perceberam o vulto caminhando. Aqui eu acho que Jesus já fez isso, sabe por quê? De propósito, para saber se eles estavam mesmo prestando atenção no convívio com ele. Pelo que a gente viu aqui, eles parece que não estavam conhecendo Jesus, eles estavam convivendo com Jesus e falaram que era um fantasma. Isso é o chamado a fé. Muitas vezes a gente vê isso, mas nós estávamos cantando, né? As obras de Deus são obras poderosas. E obras poderosas na vida da gente. Sob a direção deles, convenceram que Jesus era um fantasma. Olha, só ele andava com Jesus. Muitas vezes nós estamos na igreja e não estamos prestando atenção nos detalhes da igreja, nos detalhes dos sermões, nas lições e no próprio estudo da Bíblia, porque nós estamos só absorvendo, só se alimentando, mas não estamos fazendo um bom alimento do que estamos consumindo. A vida é assim. E esses discípulos conviviam com Jesus. Jesus costuma aparecer quando menos espera na vida da gente. A gente nem pensa, mas as coisas acontecem. Milagres acontecem. Sem pensar que Pedro exclamou para o vulto que se aproximasse: "Se és tu, manda-me ir a teu encontro." Olha que ousadia. Aí às vezes a gente clama na oração: "Senhor, estou passando por grandes dificuldades. Por favor, me dê um sinal. Estamos precisando da tua ajuda. Nos ajude." Um filho, uma neta, um parente, um amigo. A gente fica clamando a Deus e Ele está do nosso lado. Por quê? Às vezes a gente não entende o que Deus quer da gente. E as tempestades vêm na vida.
Por que Pedro não pulou dentro da água de uma vez? Ele sabia nadar, mas ele foi ousado. Sem pensar, ele exclamou para o vulto: se és tu, manda-me. Devo discernir entre um chamado autêntico de Deus e aquilo que pode ser apenas um impulso tolo de minha parte. A coragem por si só não basta. Deve vir acompanhada de sabedoria e discernimento. Vem andar sobre as águas, mas como? Não seja tolo. Não é pela emoção só, mas tem que ter razão, estudar, compreender o que Deus quer da gente, o que Deus quer dos membros da igreja, o que Deus quer das visitas que aqui estão, o que Deus precisa desses jovens, o que Deus precisa de mim, que Deus possa nos usar, mas usar não para falarmos para Deus: nossa, é um fantasma que apareceu. Não, não é um fantasma, é o Senhor. E o Espírito Santo está aqui pairando agora, fazendo milagres, tirando muita gente do barco e colocando os pés na água, como a Simone cantou. A gente viu na música que a Simone cantou quantos milagres Deus fez, está provado na Bíblia. Pedro não queria andar sobre as águas para se divertir. Ele queria ter certeza que era Jesus. Antes de sair do barco, Pedro precisava certificar-se que Jesus também estava gostando da ideia. Será que Jesus estava gostando da ideia? Estava, mas ele queria ver até onde a fé de Pedro estava. Coloque-se no lugar de Pedro. Pedro, quando começou a andar, de repente, ele viu o vento, olhou para Jesus, daqui a pouco ele olhou para trás. O que aconteceu com ele? Afundou. Aquele impulso, ele falou: eu não acredito que eu estou andando sobre as águas. Mas não era ele, era Jesus que tinha mandado ele. Naquele momento ele estava ainda com um pouquinho da fé, né? Porque ele andou, de repente ele afundou. O medo, ele ficou com tanto medo que ele gritou: socorro, Senhor, estou afundando. E que Jesus fez? Deu a mão e ele perguntou. E foram para o barco. O barco para ele era mais seguro. E ele teve essa experiência e não compreendia o que Jesus queria para ele. O que Jesus quer para você, irmão? Ele quer o quê? Que você acredite. Que você confie. Fé e esperança caminham juntos. O medo não é de Deus. O medo não é de Deus. O medo nos faz ficarmos tristes, abandonados, depressivos e afastados daquele que nos dá poder, que é Deus. Por isso, não olhe para trás, para o passado, olhe para a frente, o que Deus tem preparado ainda para nós e quantas coisas Ele tem feito. Qual seria a opção de Pedro? A água ou o barco? Claro, ele foi para o barco, ele viu pela experiência que ele não conseguiria, mas porque ele estava com Jesus. O barco é seguro, firme e confiável, que é essa vida que a gente muitas vezes está levando. Mas quando a gente sai do barco para colocar o pé na água, que é a vida cristã, seguir a Jesus, nós ficamos o quê? Com medo. Não tenha medo. Os dias estão difíceis. Não tenha medo. O barco é seguro, firme e confiável. A água, nem tanto, é um ambiente hostil. Mas Pedro era pescador e ele sabia nadar. Eu não sei. E saindo do barco há uma chance de afundar. Muita gente afunda. Sim, mas quando estamos olhando para o Criador, nós não afundamos. Mas se não sair do barco, com certeza jamais andaremos pelas águas. Para andar sobre as águas é preciso sair do barco. E o que é o barco? O barco é comunidade. Não preciso fazer isso. Vem à igreja, dou dízimo, dou oferta, ajuda alguma coisa.
preciso fazer mais nada. Não, está errado. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós somos pescadores de almas. Nós vamos ter que jogar nossas redes. Nós temos que sair do barco e pisar na água. E sair desse barco e pisar na água é difícil para alguns. Mas quando você tem coragem, tem fé e esperança, você consegue. E para andar sobre as águas, então temos que sair do barco. Nada pode acontecer para conhecer o poder necessário para você vencer as águas, as coisas traiçoeiras dessa vida. Não sabemos dar, nem podemos saber a profundidade de tal água, mas a gente sabe que temos algumas diferenças na vida que nós temos que mudar para colocarmos o pé na água. Primeiro, nós temos que saber o que é certo e o que é errado. E o que é certo? Certo são as coisas que estão na Bíblia. Mas tem pessoas que ainda gostam de assistir filmes proibidos, nas viagens de negócio, né? Tem viciadas em páginas de internet, perde mais tempo com a internet do que com a Bíblia ou com escola sabatina, no caso. Às vezes o barco pode ser um sucesso financeiro, a pessoa está muito bem, eu não preciso me preocupar com Deus. Já ouvi muito isso, hein? Já ouvi muito disso. Você lembra do jovem rico? A quem Jesus convidou para sair do barco? Ele resolveu não sair. Tinha um barco muito bom, talvez um iate de fácil manejo. Será que esse rapaz pensou em seu encontro com Jesus no final da vida? A gente só pensa no final da vida quando a gente está no leito doente ou quando uma pessoa está passando por dificuldades. É incrível, quando a pessoa está doente, desenganada, ela é de oração, faz tudo, mas tinha a oportunidade de falar com Deus antes. Eu já perdi muitas pessoas queridas e eu lembro da primeira pessoa que eu perdi foi eu tinha 12 anos, minha bisavó, Luísa Longo, italiana. Eu fazia umas artes. Ela, italiana, era viciada em vinho e pão. Quando não, o pão com azeite que comia mesmo. E um dia ela deitou na cama, ela falou assim, ela me chamava de Flor. Falou, hoje a dona vai dormir. Que belo, né? Aí falava italiano com ela. E ela morreu nos meus pés. Mas antes de morrer, ela falou assim, Santa Luzia, que ela era muito devota, Santa Luzia, que Deus me proteja e que a minha alma esteja com você ainda hoje. Eu também acreditava, né? Não é pecado acreditar, né? Naquele momento eu era 12 anos de idade, muito tempo. Aí ela faleceu. E aquilo me marcou muito. Depois foi um amigo do meu irmão, ele era da igreja Congregação. Vou falar por quê. E minha mãe e meu pai ampararam esse rapaz. E ele não tinha família, porque como ele era homossexual, a família jogou ele na rua. E meus pais acolheram ele. Aí ele falou para mim, será que Deus me perdoa? Falei, eu não sei. Depende da sua entrega a Deus. Eu sei quem é Deus e eu fiz coisas erradas. Falei, uma coisa eu tenho certeza. Você pode ser ungido e Deus vai fazer a sua justiça. Eu não sei, mas você tem uma oportunidade. E aí eu ungi o rapaz. Como ungi também da Assembleia, porque em Guaxupé eu era do trabalho missionário também, além da escola sabatina, nós andávamos em todas as vilas de Minas. E eu tinha uma senhora que era muito amiga, ela está com 95 anos, está viva ainda. E nós íamos nas casas fazer oração. E um dia eu cheguei numa casa de uma assembleiana que também estava crescendo. E lá nós duas ungimos o homem e fizemos oração.
Sabe por que eu fiz isso? Eu não tinha medo. Por quê? Deus lá em Tiago fala, né? Se tem alguém passando por dificuldades, chamou o presbítero a orar e ungiu. Eu fiz essa parte. E não me arrependo. Como eu pedi também quando meu pai estava já em coma, um pastor de uma determinada igreja para ungir meu pai. Foi rápido. Ele ungiu meu pai depois de horas faleceu. E eu acredito que eu vou ver meu pai, porque pensa num homem que falava as coisas para mim e ele tinha razão. Ele falava assim: deixa os mortos para os mortos, porque o Senhor logo vem. E ele falou: um dia você vai ver o que eu estou falando. E aconteceu. Deus é tão bom nessa vida, porque você está passando por dificuldades, com doença, com um monte de coisa, mas Ele é muito bom, muito bom. Eu não posso reclamar da minha vida mais não. Eu me emocionei muito aqui hoje e agradeço a Deus pelo Mai, dar essa oportunidade para mim, por vocês. E o Espírito Santo está nos incomodando, não é? Vocês estão sentindo, eu sinto. O Espírito Santo está pairando entre nós. Se o barco pode ser um barco difícil de você sair, peça a Deus para você resolver a tua vida. Peça a Deus para te dar coragem para você seguir a Deus de verdade. Peça com oração, faça jejum. Olha, procure um irmão, fale, olhe junto comigo. Não tenha vergonha de Deus. A pior vergonha não é essa. A pior vergonha é não acreditar e sair fingindo que é crente. Esse é vergonhoso. Vocês que estão aqui são sinceros, porque muitos saíram de lugares longe, estão aqui para assistir e participar dessa semana de oração. Muitos precisam desejam uma parte do conforto associado à espiritualidade, mas não querem o risco nem o desafio de participar da vida cristã, de quem segue a Jesus de verdade. Olha, eu trouxe o meu marido aqui hoje. A Andréia estava com a Alessandra separando as coisas, trazer as coisas aqui. Ele falou assim: nossa, chegou em casa e ele falou: pessoal, falei, é fé. Eles não estão ganhando nada, eles estão ganhando bênção. Olha a bênção lá atrás. Olha que bênção que está aqui. Olha a bênção que Deus tem feito na nossa vida. Tem faltado algo na casa de vocês? Não. Tem faltado alimento? Não. Às vezes o inimigo tenta nos incomodar, mas a gente põe o pé na água e fala: não, aqui não tem morada, seu lugar não é aqui. Por isso que lá no Pai Nosso ele fala assim: nos liberte do mal. Às vezes eu oro e falo: Senhor, nos liberte do mal, por favor. Jesus ainda procura pessoas para sair desse barco da vida acomodada, que só querem ir na igreja para sentar, ouvir. Tem igrejas aí que são um espetáculo, são programas de televisão. Aqui não, aqui são cultos racionais, culto da razão, onde nós estamos aprendendo o que o Senhor quer para nós. E Ele quer de cada um de vocês um talento Ele está dando, um dom Ele está dando. E aí, vamos trabalhar os dons e os talentos? Jesus estava na água e não estava no barco. Pregava para todo mundo. Quando foi a última vez que você saiu desse barco para fazer